Voltamos, Brasil! Agora a roda de mulheres. E meninas, sejam bem-vindas, tá? Coisa boa ter vocês aqui, viu? Muito obrigada pelo convite. E falar convite. de um assunto que vai criar aquela polêmica, todo mundo tem curiosidade. Primeiro vou apresentar para vocês a Michele Rocha, advogada. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom ter você aqui. Adriana Severini. Isso. Que é psicóloga, para a gente analisar. Teremos a nossa convidada Camila Pavan, que é mãe, que está no Zoom. O mundo hoje é moderno, a gente consegue ter convidados do outro lado. Bem-vinda! Obrigada! E o nosso tema de hoje, para você que está em casa, é qual a diferença? Existe diferença? Claro que tem, mas para a gente questionar, né, as nossas convidadas. A diferença entre barriga solidária e barriga de aluguel, né? Aquela barriga de aluguel tão famosa que a gente já teve novelas, que a gente conhece. Hoje, muitos casais têm feito, têm utilizado esse método, principalmente nos Estados Unidos. Eu quero entender por que se no Brasil não pode ter. Então, boa tarde, meninas. Eu gostaria de primeiro entender... Primeiro, Camila, vamos começar aí. Você é mãe. Sim, eu sou mãe da Pietra. Da Pietra. E como foi o procedimento para você ser mãe? Bom, desde o primeiro aborto, né, quando a gente decidiu ter filho, eu engravidei e perdi depois de 4 meses de repouso absoluto. E até eu conseguir ter a minha filha nos meus braços foram 10 anos. Então, eu passei por várias coisas. Eu passei por aborto, por controle ovulatório, até eu descobrir que eu estava com um diagnóstico errado, né, da minha doença e que eu tinha uma contraindicação para ter filho e que poderia colocar em risco até a minha vida. E aí eu comecei a partir para barriga de aluguel e barriga solidária. Então, foi por aí. A primeira tentativa eu fiz com barriga solidária, mas eu só fui conseguir obter êxito com a barriga de aluguel. E onde você fez a barriga de aluguel? Como foi esse procedimento, esse processo, o andamento? Nani, eu fiz lá na Ucrânia, que é um país lá do outro lado do mundo, debaixo da Rússia, é bem longe, a língua é totalmente diferente, mas eu tive que ir para lá, porque aqui no Brasil não é permitido, né? Então, aqui só pode a barriga solidária, e lá é um país onde a lei está 100% funcionando, né? Não é nenhuma brecha legislativa, não, lá é 100% legalizado. E você pode escolher como que funciona? Qual é o primeiro passo? Sim, a gente pode escolher tanto a doadora de óvulos, quanto a gente pode selecionar qual pessoa a gente vai querer para carregar o nosso bebê. Mas eu, particularmente, eu só escolhi a doadora de óvulos, né? Porque você pode fazer com os seus próprios óvulos, né? E o bebê ter o seu sangue. Ou você pode pegar o óvulo doado, né? Que foi o meu caso. E aí eu escolhi uma pessoa parecida comigo. E já a doadora, não. A doadora eu peguei a gestante, né? Eu peguei uma pessoa que, sem critérios, assim, para mim. Eu só queria que fosse responsável, né? Bem responsável, que já tivesse tido filhos e para poder fazer isso. E como funciona? A gente paga, você paga? Qual é o valor? Pode-se falar de valores? Como que funciona lá fora? Sim, lá fora tem vários países que fazem, tem Estados Unidos, tem um monte de país que faz. E a Ucrânia é um dos países onde o custo-benefício, para mim, foi o que coube no meu bolso, né? E que eu consegui saber exatamente quanto que eu ia gastar. Porque lá o que me chamou a atenção na Ucrânia foi que eles têm tentativas ilimitadas. Então, com isso, eu sabia que eu ia gastar 39.900 euros, né? Que foi o preço do pacote que eu paguei, que aí já inclui tudo, né? Desde a hospedagem, tudo lá. E aí foi esse o valor que eu gastei, mais valor de passagem, essas coisas, né? Convertendo hoje, dá mais de 250 mil reais. Sim. E você participa, por exemplo, quando é feito esse transplante, que você acompanha a gestação, você fica sabendo, tem informações ou não? Sim, a gente não acompanha presencialmente, né? Porque por ser um país muito distante, a gente não tem condição de ficar indo. Mas informações, lá, né? Eles passam informações? Isso, passam tudo. Então, assim, a gente vai fazer a fertilização. A gente já fica naquela ansiedade como se fosse a gente esperando o nosso positivo, sabe?
todo o caminhar da gestação, a gente recebe ultrassom do bebê, exame do coração, o som do coração. Então, é uma coisa assim que você vive a gestação mesmo à distância. E com quantos dias que nasce o neném? Qual é o tempo que é a entrega para você? Bom, lá o bebê tem que ficar 2 dias na maternidade. Eles não liberam o bebê antes disso. E aí, depois desses 2 dias, você já pode pegar o bebê e... Nossa, aí eu falo que é o nosso parto, né? O momento do nosso parto. Eu tenho um vídeo gravado, coisa mais linda, do momento que eu recebo a minha filha nos meus braços. E ali eu acho que é o momento que a mãe que dá à luz, né, o seu filho, ela pega o filho dela nos braços, foi o mesmo momento, a mesma sensação, foi o meu parto, esse momento que eu recebi minha filha na porta do hospital. Meninas, vocês podem fazer pergunta, eu estou nas curiosidades aqui para vocês depois questionando. Só uma curiosidade, esse neném quando nasce, ele vai até o seio dessa mãe de aluguel para receber o colostro ou não? Não recebe o colostro e não tem contato com a gestante. Eu, particularmente, como uma opção minha, pedi se a minha gestante queria me conhecer e conhecer a minha filha, e ela aceitou. Então, eu apresentei a minha filha a ela, porque no momento que ela dá à luz, eles já colocam a minha filha num outro lugar. Então, elas ficam em quartos separados, é tudo separado. É bem comercial lá a questão, sabe? É bem comercial mesmo. Certo. Meninas, por favor. E como que é essa separação para você? Você tão longe e o seu bebezinho lá sendo gerado em outro país longe. Como que você se sentia? Olha, eu já passei, né, por gestação, né? Mesmo que não consegui dar à luz, né? Meu bebezinho morreu antes. Mas eu digo para você que a ansiedade é a mesma. E a sensação de você gerar uma criança apenas no coração, porque ela ali desde o positivo, ela já começou a gerar, eu já comecei a gerar essa criança, né? Você já se sentia mãe, né? Com certeza, desde o positivo. A sensação que eu recebi, o positivo da Ucrânia, do processo de barriga de aluguel, e quando eu abri o envelope aqui no Brasil, quando eu estava grávida, eu juro por tudo, é a mesma. A gente tem um medo, né, porque a nossa história de tentante, né, 10 anos tentando ter um filho, a gente com muitas perdas, a gente fica um pouco insegura, né? Mas eu te digo que essa distância não atrapalhou em nada eu me sentir uma mãe, sabe? Eu consegui aproveitar isso da melhor maneira possível durante toda a gestação, expectativas e medos e inseguranças como qualquer outra mãe. Você foi acompanhando todo o processo de gestação como se estivesse ali pertinho mesmo, né? Sim, porque a gente recebe tudo, né? Desde fotos da barriga, conforme vai crescendo. A clínica dá essa oportunidade pra gente, né? De ir acompanhando o bebê. Interessante, né? E o psicológico? Verdade. Então, isso que eu queria ver, assim, para você e para a sua família que estava em volta, para o seu marido, para os seus pais, como que foi para eles acompanharem essa gestação também, quando eles souberam da sua decisão? Como que eles reagiram com isso? Eles aceitaram bem? Como foi? Sim, eles aceitaram bem, porque como eu já vinha por muito tempo tentando, né? Então eles viam o meu sofrimento. Inclusive, a minha cunhada foi a minha barriga solidária aqui no Brasil. Mas a gestação dela, o nosso embriãozinho, em vez de ficar no útero, ele foi para a trompa. Então ela teve uma gravidez ectópica. E aí ela perdeu a trompa, correu risco. Então, assim, todo mundo lutou por essa gestação com a gente, mesmo que estava lá do outro lado do mundo. A nossa família estava unida, lutando e na expectativa por esse bebê. Foi um bebê muito desejado. Então é legal porque você teve 2 experiências, tanto da barriga solidária quanto da barriga de aluguel. Como que foi partir primeiro para a barriga solidária, daí perceber que deu errado e criar forças para daí ir para a barriga de aluguel? A barriga de aluguel, para mim, sempre foi a minha primeira opção. Porque eu tinha medo por exemplo, da minha cunhada, da minha cunhada sofrer com a gestação por minha causa. E aí, então eu procurei nos Estados Unidos, procurei na Índia, só que financeiramente não dava para mim. Então, aí quando eu consegui na Índia, que a Índia dava para eu pagar, a Índia fechou
E aí a Índia não podia mais fazer barriga de aluguel para estrangeiros. E aí eu caí no choro como se eu tivesse perdido um bebê que nem existia ainda. Porque eu via ali a minha possibilidade de ser mãe, né? E aí aconteceu que a minha cunhada, numa ligação que a gente estava conversando, ela falou assim: Camila, eu dou a minha barriga para você, eu gero o seu filho para você. E aí foi uma emoção só, né? Porque ela passou por todo o processo e tudo, mas o que eu tinha tanto medo aconteceu. A trompa dela estourou, ela estava a 600 quilômetros daqui, numa cidade bem pequena, que não tinha UTI, não tinha nada. Então ela veio para minha cidade, que eu moro no interior de São Paulo, né? E é melhor aqui em questão médica, de estrutura, né? E aí aqui ela teve que ser operada, já chegou, já foi para o hospital, já foi operada, porque quando tem esse rompimento da trompa, pode dar uma hemorragia. E aí, o que eu quero contar para vocês, que vocês não vão acreditar. A gente estava lá no hospital, eu e ela, né? Porque a gente se torna muito mais próximas e mais parceiras, né? E aí ela pegou e falou assim: Cá, esse não deu certo, mas se você quiser, eu tô aqui para tentar de novo, né? Nossa, que legal. E eu falei, não, ela é graciosa, ela é demais. E aí eu falei, não dá, porque do mesmo jeito que eu quero ter minha filha, meu filho, eu não quero, de forma nenhuma, deixar uma mãe sem... Eu não quero... Tem um probleminha, mas voltou. Voltou. Eu não quero, de forma nenhuma, deixar uma mãe sem o filho dela. Então, não quero fazer de novo para a sua segurança, né? E aí eu parti em busca novamente da barriga de aluguel. Uma curiosidade. E aí eu encontrei esse lugar. Só uma curiosidade. Ela é madrinha desse neném? Com certeza! Eu tinha certeza. Camila, acho que uma pergunta que todo mundo deve ter te feito: por que partir para uma barriga solidária, uma barriga de aluguel, e não para a adoção? Embora eu saiba que a adoção aqui no Brasil é super complicada. Exatamente. Isso é um dos meus maiores julgamentos que eu recebo. Porque tem pessoas que têm dúvidas e tem pessoas que têm preconceito quanto à minha decisão. Então, quanto à minha decisão de adoção, a gente foi no advogado, ver como funcionava tudo. E a parte legal ali de em quanto tempo esse bebê demoraria para estar no meu nome, para eu ser oficialmente mãe dele, e todo o processo de estar numa fila de adoção sem uma perspectiva, né? Porque a gente fica nessa, né? A gente não sabe quando que a gente vai ser chamado, né? Isso aí, para mim, era um motivo de ansiedade que eu não conseguiria lidar com isso. Eu sou uma pessoa que eu tenho... Ai, que pena. Deu um probleminha. E eu acho que é isso, eu quis te perguntar isso porque eu acho que é bem importante, que as pessoas julgam muito e deve afetar, porque a gente pensa que tem várias crianças para adoção. E não, a realidade do Brasil não é essa. Tem que algumas dificulta pacientes... muito também, né? Sim, a nossa lei tem muitas Não, e tem crianças que elas estão na tutela do Estado, mas elas não estão disponíveis para adoção. Eles estão tentando colocar a criança no lar dela. Então, as pessoas provavelmente te julgaram e te afetaram porque não sabe qual é a realidade do Brasil para a adoção. E também, às vezes, a mãe, ela quer ter, de repente, a emoção dos primeiros dias, sentir mesmo... Recém-nascido, né? Sim, e tem a questão que genética, para mim, nunca foi uma questão, né? Mas, por exemplo, a minha filha, geneticamente... ela não tem o meu DNA, mas tem o DNA do meu marido. Para algumas pessoas, isso importa, né? Para nós, não. Mas a nossa principal questão em não adotar foi essa, a questão de quanto tempo essa criança... a burocracia até eu conseguir falar assim, eu sou mãe dessa criança. Camila, a certeza que vai ficar com você mesmo, né? Camila, eu vou falar uma coisa para você. Ó, para vocês aqui. Eu sou doadora de óvulo. Eu doei para 3 mulheres quando eu fiz tratamento, que eu fiz fertilização, minha filha, e 2 tiveram filhos. Que legal. Então, eu acho que a gente... que lindo! Eu sou doadora e sei... a única informação que a gente que é doadora só sabe se vingou, né? Se teve o neném ou não. Então, 2 das 3 tiveram filhos. Então, eu acho que a gente tem que mudar esse conceito, né? Você pensa assim... É um gesto de amor. Por que a gente pode doar um sangue, né? Para salvar uma vida? E por que a gente não pode dar um pedacinho da gente para gerar uma vida, né? As pessoas têm um pouco de preconceito. Eu acho que tem que começar a abrir a cabeça e se colocar no lugar do outro. É porque eu estava fazendo tratamento. Eu estava fazendo tratamento para engravidar. Foi muito difícil para mim ter minha filha. Então, eu sabia as dificuldades, como era tão triste, tão sofrido. Então, como eu tinha muitos óvulos e eu não conseguia engravidar, aí eu doei.
para 3 mulheres e 2 tiveram filhos. Eu Muito achei... legal isso. Tem que doar. Então, hoje eu sei que tem mais ou menos o quê? Deve estar com uns 10 anos, 9 anos. Eu sei que é um menino e uma menina, só isso que eu sei. E graças a Deus que estão bem, né? É verdade. E a sua dúvida maravilhosa? Você está muito quietinha aqui, nessa roda de mulheres. Não, eu queria perguntar para ela sobre a cidadania da neném dela. Sim, a Pietra, ela não tem dupla cidadania porque a Ucrânia é um país que não permite dupla cidadania. Então, qualquer pessoa nascida na Ucrânia que decide ou escolhe ter uma outra cidadania, ela abre mão da ucraniana. Então, a Pietra, no momento que ela foi registrada como brasileira lá no consulado, na Ucrânia mesmo, na embaixada brasileira lá na Ucrânia, ela já perdeu ali o direito de ser ucraniana. Ah, interessante. Tá ótimo, ele vai morar no Brasil mesmo, é brasileiríssima, né? Uhum. E qual é a idade? Uma curiosidade. Qual é a idade que ela tá hoje? 10 meses! Oh, meu Deus! Gostosa! É um bebê! O amor da minha vida! Faria novamente? Já assinei o outro contrato para fazer outro. Adoro! Vai novamente na Ucrânia? Vou novamente fazer outro processo de barriga de aluguel. Olha, a maioria dos casais que vão para lá já deixam o material coletado para fazer o segundo, porque é um processo, né? Que depois que você passa por ele se torna leve, porque você tem uma coisa na cabeça, antes de entrar no processo, nossa, é pesado, é lá do outro lado do mundo, demora 9 meses. Mas não, você vê que durante todo esse período é mais fácil do que você imagina. Maravilhosa, eu quero te agradecer muito, te parabenizar. Ser guerreira, não desistir. É assim mesmo, nós somos mães, a gente sabe como que a luta não pode desistir nunca, né? E que você tenha uma vida longa e feliz com a sua filha, viu? Muito obrigada. Você pode deixar, você quer deixar a sua rede social? Você é linda. Obrigada. Se eu puder, eu ajudo os outros casais que precisam de informação e tudo, e às vezes tem dúvida. Eu uso o Instagram e o YouTube também. É Camila Pavan. Com N de navio no final. Então, quem precisar de ajuda pode me chamar, que eu me esforço ao máximo para fazer com que outras pessoas também realizem o mesmo sonho que eu. E já tem 4 brasileirinhos vindo lá na Ucrânia pela minha ajuda. Então, isso aí enche meu coração de alegria. Parabéns, sua linda. Obrigada, viu? Parabéns. Obrigada a vocês. Assim que terminar o programa aqui, eu tô te seguindo, viu? Vou lá ver a foto. Um beijo, Mila. Um beijo. Obrigada, maravilhosa. Tchau. Beijo. Que linda, gente. É uma pena que no Brasil tem essas dificuldades, né? E é interessante o caso dela, que ela tentou a barriga solidária. Sim. E viu que não teve como, até expor mais, né? Mais risco a cunhada dela. E ela conseguiu a barriga de aluguel. Importante. O Brasil podia facilitar isso também, né? Aqui pode a barriga solidária e não pode. Mas pode a doação de óvulo, pode a doação de sêmen e não pode a barriga. A barriga solidária, a barriga de aluguel. Porque eu acho que a gente tem aquele mito ainda muito grande. Envolvimento. Não, a pessoa não vai querer pegar. Ou também fala que tem muita criança para adoção, que não é verdade. E não é essa a Não é a realidade. Então, eles vão fazendo vários entraves para tentar segurar ao máximo uma coisa que podia ser tão fácil, porque é o sonho da pessoa, ela quer gerar, foi o que ela falou, ela gerou aquela criança, não estava olhando ali crescendo, não, ela estava gerando junto. Então, assim, você vê todo o sentimento que ela passa. Amada, você pode deixar sua rede social? O programa agora com essa pandemia está tudo reduzido, né, gente? Deixa. É o @Adriana Severine, com S e com E no final. Você é parente do Carlos Severini? Não. Não, advogado também, maravilhoso. Amada, e você? O meu advogado é Michele, do Instagram. E agradecer a oportunidade. Obrigada a você, viu? Obrigada. E a gente volta com mais assuntos, viu, meninas? Obrigada a vocês, viu? E muito legal esse. Uma pauta show de bola, amei. É emocionante, adorei esse tema também. Obrigada, viu? Gratidão. Obrigada. Agora mudou tudo, meu amor. Com esse tema de coisa tem que ser tudo mais reduzidinho. Pra você que tá em casa, obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Um beijo no coração. E 3 vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente. Muita paz e muita luz pra todo mundo, viu? E nunca desista dos seus sonhos. Tchau, gente!